Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é João 17, de 11 a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, e o nome que me destes para que eles sejam em si um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, e o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria, plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, nesse evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus continua insistindo nesta oração ao Pai. Jesus reza pedindo que Deus não deixe sozinhos os seus discípulos, porque enquanto Jesus estava com eles, Jesus os protegia, os guardava de todas as ciladas, as investidas do inimigo. E Jesus sabia que os discípulos sozinhos não tinham força, não tinham coragem, não tinham capacidade de vencerem, de lutarem sozinhos com as investidas do inimigo, com os poderes do maligno que estão nesse mundo. Então ele pede ao Pai que não os abandone, que não os deixe sozinhos. Mas não tire do mundo, diz Jesus, deixe eles no mundo, porque eles precisam ser esse sinal da presença de Deus no mundo. O que é um cristão? É um sinal de Deus no mundo. O cristão não pode viver isolado da sua fé, lá na sua casinha fechadinho, escondidinho. Não. O cristão precisa estar no mundo. O cristão precisa ser aquilo que Jesus diz, sal e luz do mundo. Nós precisamos ser esse sal que dá sabor, e a luz que ilumina as trevas, as escuridões do mundo. Então, e Jesus, inclusive, ele pede que o Pai não os tire do mundo, mas que deixe no mundo, mas os proteja, os guarde, não deixe que o inimigo tome conta deles, que o inimigo destrua eles. Então Jesus pede a Deus que os proteja. Então, já que Jesus não vai estar mais fisicamente com eles, mas Jesus ele pede que o Pai os proteja, os mantenha protegidos de todas as investidas e todas as ciladas do mundo. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Deus nos pede para sermos as suas testemunhas desse mundo, mas Ele não nos joga aqui no mundo e diz, se virem, agora o problema é de vocês. Não, pelo contrário, Ele está conosco, está nos protegendo, está nos conduzindo, mas Ele quer que nós sejamos, como o Padre disse, esse sal e essa luz do mundo. Esse sal para dar sabor, gosto, sentido para a vida das pessoas, mas essa luz que ilumina, que clareia, e transforma a realidade desse mundo, que tira esse mundo das trevas. Então, é isso que é um cristão no mundo. E Jesus nos chamou para viver a nossa vocação nesse mundo. E é neste mundo, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, que nós vamos nos transformando também. Nós devemos transformar o mundo, mas também nós vamos nos transformando, porque na medida que nós transformamos o mundo para que ele seja melhor, nós também vamos nos transformando em pessoas melhores. Então vejam que não há só uma transformação do mundo, mas há uma transformação também nossa. Por isso é importante a nossa ação, o nosso estar no mundo. E aí essa grande crítica às vezes que faziam, inclusive ao Papa Francisco,
Porque ele pedia que a igreja fosse essa igreja presente no mundo. Presente, atuante, uma igreja que se misturasse com o mundo. Uma igreja que não tivesse medo de se sujar com as coisas do mundo. Uma igreja que não tivesse medo também de se arranhar diante das dificuldades, dos espinhos do mundo. Ele inclusive dizia, eu prefiro uma igreja machucada, do que uma igreja sadia, mas que está fechada em si, fechada no seu egoísmo. Mas eu prefiro uma igreja machucada, mas que ela está em saída, tá? Em caminhos, tá? Nesse processo que, inclusive, Jesus fala aqui, estar no mundo. E ele até usava, a igreja precisa ser como um hospital de campanha. E o que é um hospital de campanha? Onde acolhe os destruídos pela guerra, destruídos pela violência, pelo mal. Então nós precisamos ser essa igreja, sinal, presença de Deus, aonde quer que Ele nos peça. Talvez dentro da nossa casa é esse mundo que Deus pede para nós. Lá no nosso trabalho, talvez seja o meu mundo que eu devo evangelizar, que eu devo testemunhar. No meu bairro, na minha comunidade, na minha rua, na minha igreja, ali pode ser meu mundo que eu devo me dedicar para transformar essa realidade. Então, se cada um de nós, lá na nossa rua, procurássemos transformar, dentro de casa, procurássemos transformar a nossa família, na nossa rua, no nosso local de trabalho, nos espaços nossos de convivência, olha quanta coisa bonita aconteceria. Então é isso que nós precisamos ser como cristãos. Então não é só dizer que eu sou cristão, que eu sou batizado, não. O cristão, o batizado, aquele que fez a primeira comunhão, que fez a crisma, que casou na igreja, que é padre, Não, o que se consagrou uma vida religiosa, ele precisa ser um cristão que transforma o meio, a realidade onde ele está. Então, aonde eu estou, eu como padre aqui nessa paróquia, eu preciso, nesse tempo que eu estou aqui, tornar esse espaço, esse ambiente dessa paróquia melhor. Mas eu não posso me esquecer que eu também tenho que ser melhor, eu também tenho que melhorar. Então, isso é importante na vida de um cristão. Tudo aquilo que nós transformamos em nome de Jesus, consequentemente vai ser transformado também na nossa vida em nome de Jesus. Então, que nós tomemos consciência disso na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.